Eu inicialmente ocupo esta tribuna para apresentar dois requerimentos em nome da bancada do PSDB de voto de pesar. O primeiro, com a subscrição dos senadores Aécio Neves e Antônio Anastasia, por toda a tragédia ocorrida na cidade de Mariana e nos seus distritos, dirigidos aos familiares das vítimas, as que foram encontradas, as cujos corpos não foram ainda localizados, e o PSDB, nesse instante, apresenta à mesa diretora um voto de pesar, como também, de forma idêntica, manifesta seu pesar pelo falecimento dos senhores Marco Antônio Rossi, Lúcio Flávio Conduro de Oliveira e do comandante Ivan Valim e do copiloto Francisco Henrique Toffoli Pinto, no acidente que vitimou 4 pessoas ontem, diretores de uma das mais importantes empresas do Brasil, que é o Banco Bradesco, e transmitimos aos familiares e também a toda a direção do Bradesco o nosso voto de pesar por essa trágica ocorrência que vitimou esses 4 brasileiros, além daquilo que fizemos na visita que o senador Aécio realizou à cidade de Mariana, a todas as vítimas daquela grande tragédia, daquela catástrofe que repercute, inclusive, já em outros estados. Feito isso, senhor presidente, quero voltar a comentar a medida provisória 699, que deixa claro o perfil autoritário do governo do PT, que não sabe conviver com a crítica, que não sabe conviver com o contraditório, porque para eles manifestação só vale quando é a favor do governo, e agora chegam ao desplante de querer interferir no nível de organização dos trabalhadores brasileiros, como se não fosse trabalhador aqueles que não estão filiados aos sindicatos ligados ao Partido dos Trabalhadores, como se não fosse legítimo a manifestação daqueles que não estão organizados nos sindicatos controlados pelos pelegos que servem ao PT. Ora, aqui nesta tribuna, esses caminhoneiros foram tratados como, naturalmente tratados por representantes do governo, como pseudos caminhoneiros, como se brasileiros tivessem comprado caminhões para obstruir as estradas, tanto federais como os estaduais. As estradas estaduais de São Paulo, muitas delas são mais importantes do que várias rodovias federais, e os caminhoneiros também estão protestando nas estradas estaduais de São Paulo. Portanto, a medida provisória 699 revela a face autoritária do governo do PT, que acha que o MST pode bloquear as estradas do Brasil, como bloqueiam há anos, e nunca se tomou uma só medida para usar os instrumentos da medida provisória para desbloquear as estradas que foram fechadas pelo MST, porque o MST atende aos interesses do governo, porque o MST é um braço do Partido dos Trabalhadores. Então, quando é manifestação do MST bloqueando estradas, impedindo a livre manifestação, ou o livre direito de ir e vir, melhor dizendo, de milhões de pessoas, aí pode, aí vale. Mas quando trabalhadores que não estão organizados em sindicatos, mas que estão indignados, essas manifestações não representam outra coisa senão o mais profundo sentimento de indignação da sociedade brasileira, que não suporta mais todo esse desgoverno, essa falta de comando no país e a falta de perspectiva para a saída da grave crise que enfrentamos. Nós estamos já chegando ao final do ano. Logo, logo chegará o Natal e consigo o Ano Novo. É uma época em que renascem as esperanças, em que as famílias se confraternizam e, infelizmente, o ano de 2006 não encerra nenhum tipo de esperança para o povo brasileiro, que tem a consciência que, infelizmente, a tendência pela inoperância, incompetência, incapacidade do governo é ver a situação agravada. A carestia de volta,
fruto dos desmandos da economia, o desemprego assolando milhões de brasileiros, sobe a energia, sobe o gás, sobe o combustível, corrupção desenfreada, ausência completa de Estado na prestação de serviços essenciais, de educação, de saúde, uma situação de profundo caos, que tende a se agravar diante da incapacidade do governo de governar. O governo governa, é o óbvio ululante. E a presidente Dilma não consegue demonstrar a capacidade mínima de coordenar ações que possam levar o país a uma situação de tranquilidade. Aqui no plenário, a presença sempre bem-vinda e ilustre do deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco. Participei há poucos instantes, hoje pela manhã, ao lado de Bruno, do senador Pimentel, do senador Ferraço e do deputado Silvio e do deputado Paulo, do PT de São Paulo, de um debate na Confederação Nacional das Indústrias, o 10º ENAI, onde lá pude reafirmar, ao lado do deputado talentoso, brilhante de Pernambuco, Bruno Araújo, toda a nossa preocupação com esse cenário de um governo que tem uma agenda monotemática, que é o ajuste fiscal, e que vê nesse ajuste fiscal como única saída o aumento de impostos. E não será com o aumento de impostos que nós vamos tirar o Brasil da crise. Pelo contrário, nós vamos aprofundar a crise, sacrificando ainda mais o trabalhador, os empresários, sejam eles industriais, comerciantes, prestadores de serviços, dentro de um Estado inchado, perdulário, ineficiente, incapaz de se planejar e de uma máquina pública completamente aparelhada para alimentar um projeto de poder. Nem mesmo o anúncio que a presidente Dilma Rousseff fez recentemente de redução de número de ministérios, de diminuição de cargos comissionados, se viu confirmado. Palavras ao vento. O governo promete como sem falta e falta como sem dúvida em tudo aquilo que diz. É terrível quando você chega a um nível de ausência de credibilidade, quando a palavra do governante vira um risco na água. E é isso que tem se transformado a palavra da presidente da República, um risco na água. O país não confia mais no que é dito, porque o que é anunciado hoje não se concretiza amanhã. Nós já estamos há mais de 40 dias dos anúncios realizados e absolutamente nada se confirma. E o país em direção do precipício, o país caminhando para uma situação grave no cenário econômico e, infelizmente, diante dessa situação de desgoverno, a situação tende ainda a piorar. Até quando? É por isso que as pessoas estão indo para as ruas. É por isso que os caminhoneiros, que são trabalhadores que merecem ser tratados com respeito, porque acabar com essa história do PT querer agora dizer como é que o povo se organiza. O que a medida provisória 699 está querendo dizer é que o PT agora determina como o povo brasileiro deve se manifestar e deve se organizar. Era só o que faltava. Eu sou daqueles, por formação democrática, que é o povo que faz o governo. Os petistas acham que é o governo que tem que fazer o povo. É essa a lógica deles. Eu acredito que a sociedade é o povo que faz o governo, e não ao contrário, como tem acontecido no Brasil, onde o governo tenta formar o povo, tenta criar o povo que lhe é conveniente. Porque manifestação do MST, repito e insisto, sempre foi tolerada, sempre foi vista como manifestações legítimas. Por quê? Porque o MST é um braço do PT. Agora, quando trabalhadores que não são organizados em sindicatos, que não estão no aparelhamento do Estado, fruto da sua indignação, da sua revolta com esse estado de coisas, protestam, aí recebem como resposta uma medida provisória autoritária, posso dizer talvez fascista como esta. Qual é a diferença de uma manifestação para outra? Porque contraria os interesses do governo, aí se usa a força, a repressão, e a outra não, a outra é conivente com os interesses políticos do governo. Nós não podemos aceitar nisso. Antes de ouvir a senadora Ana Amélia com muita alegria, o PSDB manifesta, em primeiro lugar, a sua solidariedade a todo e qualquer trabalhador brasileiro.
seja trabalhador sindicalizado ou não sindicalizado, seja trabalhador autônomo ou vinculado às centrais sindicais. Todos eles merecem o nosso respeito. Não enxergamos o trabalhador como um braço de sustentação política de quem quer que seja, sobretudo de qualquer que seja o partido político que usa sindicatos para manutenção do seu projeto de poder. Escuto com alegria a senadora Ana Amélia. Eu quero pedir licença ao presidente Dário Berger, porque o senador Cássio fala como liderança e não seria possível pelo regimento à parte. Mas eu penso que nós estamos vivendo momentos de muita gravidade política e é absolutamente impensável submeter um debate dessa natureza ao regimento frio e insensível da nossa casa. Senador Cássio Cunha Lima, nós estamos criando uma nova democracia. É a nossa democracia e a dos outros. Aliás, dos outros não. A nossa, tudo é permitido. Eu estou imaginando que se essa medida provisória fosse destinada aos petroleiros, por exemplo, ou a outras categorias alinhadas ao governo de plantão, o que estaria acontecendo se fosse os sindicatos aliados ao Partido dos Trabalhadores? Qual seria a reação dos sindicatos, das centrais sindicais, da CUT, a essa medida provisória? Já teriam ocupado, sem dúvida, a Praça dos Três Poderes, já estariam na frente do Palácio do Planalto, fazendo um protesto ruidoso e bastante simbólico e forte, vigoroso, contrário à atitude tomada que violenta o direito de manifestação. Porque com agenda ou sem agenda política, ou pedindo isso ou aquilo, não importa. Estamos vivendo um regime democrático e é assim que se pratica a democracia. Temos que respeitar o direito desses profissionais, desses caminhoneiros autônomos que estão fazendo uma manifestação que é legítima, trazendo uma pauta de reivindicações e também uma manifestação política. Então, é lamentável, é triste ver a fragilidade do governo, a agressividade do governo em relação a essa atitude. Então, a esse movimento dos caminhoneiros, e eu sou do Rio Grande do Sul, muitos deles ligaram preocupadíssimos quais as consequências disso sobre a vida deles. Quer dizer, as pessoas que já vivem nas estradas esburacadas, estradas sem segurança, sendo cargas roubadas, mortes de caminhoneiros, reféns, sequestrados, famílias apreensivas a cada viagem de um caminhoneiro. Não bastasse tudo isso, ainda vem a força eu diria assim, de um governo autoritário que faz isso e força com uma categoria que tanto trabalha pelo país. Cumprimento, senador. Eu agradeço, senadora Ana Amélia, incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. É, na verdade, um ato institucional. O que se editou com essa medida provisória 699 foi um ato institucional. E o que é pior, o grau de deboche e de desrespeito com como se trata esses trabalhadores, que foram chamados por líderes do governo como pseudos caminhoneiros, como se caminhoneiros de verdade não fossem e não labutassem todos os dias, com todos os riscos, com todas as dificuldades das estradas brasileiras, da falta de segurança, enfim, a realidade do nosso país. Portanto, fica mais uma vez a palavra de desagravo a essas agressões e o repúdio à medida provisória. Eu escuto com a tolerância da presidência, se o presidente assim conceder, o senador Lazer Martins, e ao término da parte de Sua Excelência, eu concluo, senhor presidente, o meu pronunciamento em respeito ao tempo dos demais oradores. Senador, sucintamente, só para me congratular, porque essa MP tem visível conotação bolivariana. Ela é muito rigorosa, a categoria dos caminhoneiros é muito sacrificada, e eu quero endossar inteiramente o que Vossa Excelência está dizendo da tribuna e já desde já enfrentar para rejeitar essa MP. Obrigado. Eu agradeço, senador, a sua intervenção. Incorporo também uma parte de Vossa Excelência ao pronunciamento, ao tempo em que agradeço ao presidente Dário Berger a tolerância do tempo, mas como me restam ainda 50 segundos, permita-me para que eu possa trazer os meus cumprimentos à senadora Maria do Carmo, que deixará temporariamente o plenário do Senado, desejando ao prefeito João Alves sucesso
na tarefa da gestão desafiadora da bela cidade, da cidade irmã de Aracaju, um dos diamantes desse Brasil, uma das cidades mais queridas de todo o nosso povo, do nosso povo nordestino. Então, desejo à senadora Maria do Carmo muito êxito na nossa missão, na nova missão, ao tempo em que dou as boas-vindas ao filho de Albano Franco, a Ricardo Franco. Faço referência ao Albano de forma muito fraterna, de forma muito carinhosa, pelos nossos laços fraternos de amizade e companheirismo, que vem de longe, vem de longa data do meu pai, do nosso saudoso poeta Ronaldo Cunha Lima. Então, ao senador Ricardo Franco, em nome da bancada do PSDB, as boas-vindas, o desafio de dar prosseguimento ao trabalho discreto, mas extremamente profícuo, efetivo, combativo, competente da senadora Maria do Carmo. Juntam-se a forças e oposições para que nós possamos lutar pela Aracaju, pelo Sergipe, pelo Brasil melhor que todos nós queremos. Meu abraço a Machado também, que aqui testemunha esse momento. Meu abraço a todos os sergipanos e a saudação ao senador Ricardo Franco de boas-vindas em nome da liderança do PSDB e o desejo de pleno êxito à senadora Maria do Carmo na nova missão, no novo desafio que agora ela abraça. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância e pelo tempo a mim concedido.